Amadas, foi confiado essa missão, né, de estar aqui falando à igreja do Senhor, e eu acredito ser algo de muita importância e de muito prestígio, né, porque nesta noite eu estou aqui com a missão de alimentar vocês. E todo pastor, ele zela pelo seu rebanho, ele zela pelas suas ovelhas, ele zela pelo alimento, pelo pasto do seu povo, né? Então eu creio que Deus, ele há de honrar com esse grande privilégio que eu estou tendo nesta noite, e usará a minha vida para a honra e para a glória dele. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que oro, agradeço ao Senhor por estar aqui nesta noite, juntamente com essa igreja, com o teu povo, Senhor. Nós somos nação eleita, somos sacerdócio real, somos povo adquirido, meu Pai, escolhidos e chamadas para viver as promessas do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos para que o Senhor fale conosco nesta noite, Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, meu Pai, que a tua glória, Senhor Jesus, seja resplandecente aqui nesse lugar, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, seja glorificado, que a honra e a glória seja tua, Pai, em nome de Jesus. Se revele a nós com a palavra rema, Senhor Jesus, vinda dos céus, falando, meu Pai, diretamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, igreja. No folder, né, no encarte da chamada para esse culto, tinha uma mensagem que existe tempo para todo propósito, né? E isso está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3. Que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraço. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Amém? Há tempo para todas as coisas. Porém, nós vamos entender um pouquinho mais sobre tempo. O que é tempo? Quais são os tipos de tempo? Como entender acerca desse tempo? Porque quantas vezes nós nos deparamos esperando em um tempo que nunca chega, em um tempo que nunca se concretiza, né? E quantas vezes na nossa caminhada a gente até se cansa, se fadiga, às vezes pensa em desistir, às vezes pensa em não continuar mais e jogar tudo para o alto e Deus não tem negócio comigo. Porque o tempo ele não se cumpre, não chega. É comprido demais, né? E a gente olha para os nossos irmãos, para as nossas irmãs do nosso lado, e a gente começa a perceber que na vida de um e de outro tem acontecido, tem se chegado, porém na nossa parece que nada está acontecendo. O único jeito de compreender acerca desse tempo, entender sobre esse tempo e verdadeiramente se enquadrar dentro deste tempo é conhecendo a palavra de Deus, é conhecendo o próprio Deus. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer que o meu povo, ele é enganado e ele sofre porque tem lhes faltado o conhecimento. E o fato de estar dentro da igreja e caminhando no caminho do Evangelho não resume tudo quanto a conhecer a Deus. Porque se eu estou todos os dias na igreja, mas eu não tenho um momento devocional com o Senhor, eu não tenho um tempo de ler a palavra de Deus, eu não tenho um tempo de aprender com o meu Senhor, e eu não tenho uma amizade com o Espírito Santo, pouco eu vou aprender sobre esse Deus. Você entende que muitas vezes os pais não conhecem os filhos que têm, os filhos não conhecem os pais que têm, porque tem faltado dentro desta casa, dentro dessa família, comunhão.
conversa, intimidade. A igreja do Senhor precisa aprender a se relacionar com o seu Deus, porque mesmo em relacionamento íntimos, mesmo em relacionamento muito chegado, existe abates, existe ataques, existe esfriamento, existe momentos de guerra, de lutas. Imagine em um relacionamento distante, sem intimidade, né? Como não ficará difícil essa caminhada sua com o seu Deus, com o seu Senhor? É tão importante que a gente olhe para Deus e não somente enxergue Ele como Deus, como o Senhor, mas passemos a enxergá-lo também como o nosso Pai, como o nosso amigo. Amém? Glória a Deus. Que possamos enxergar Ele como esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso, consolador, perdoador, que se manifesta em nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Quantas vezes a gente só enxerga o Senhor como um carrasco e a gente apresenta esse carrasco aos nossos filhos, aos nossos parentes, e para de enxergar Deus como um Deus de amor, como um Deus que veio até este mundo, cumpriu a missão de se entregar na cruz do Calvário, de morrer só para nos ter como filhos em seus braços, só para ter um relacionamento conosco. Como é fácil, igreja, entregar esse Deus carrasco. Nós somos bem propícios a isso. Existem dois tipos de tempos. E existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Existe o tempo Cronos, que é o nosso tempo cronológico. É aonde nós vivemos. Então, por isso que nós não entendemos acerca do tempo do trabalhar de Deus, porque nós não vivemos dentro do Kairos do Senhor muitas vezes. Nós não conseguimos alcançar muitas vezes a ciência e o conhecimento do Senhor dentro do Kairos, porque nós estamos presos aqui, dentro do nosso tempo cronológico, dentro da nossa vivência, dentro do Cronos. Nós precisamos entender que o tempo de Deus, o tempo do Senhor, ele não pode ser medido. Ele não pode ser cronometrado como nós cronometramos e medimos. O tempo do Senhor, de maneira alguma e de forma nenhuma, pode ser controlado por nós, seres humanos, homens, criaturas de Deus, feituras dele. Eu não falo de macho e fêmea quando eu falar em homem nessa noite. Eu estarei falando sobre criatura, feitura de Deus. Amém? O tempo do Senhor, ele é diferente do nosso tempo. Deus, ele não se enquadra dentro da nossa lógica humana, dentro do nosso raciocínio humano. Ele nem sequer precisa da nossa permissão para realizar alguma coisa. Eu falava com o meu cunhado, né? Essa semana retrasada eu estive na igreja dele lá no Ceará, e eu falava com ele, eu dizia assim: é muito incrível como Deus, ele não precisa da nossa liberação e nem da nossa lógica humana para trabalhar. Porque a nossa lógica humana limita muitas coisas. A gente limita tanto as coisas que a gente acaba limitando o poder de Deus na vida das pessoas. O poder de transformação, o poder de salvação, o poder de cura, o poder de libertação. A gente limita porque a gente é acostumado dessa forma, e muitas vezes a gente é moldado dessa forma. Nós somos muitas vezes fruto do meio do qual nós vivemos, né? Vem trazendo isso desde a religiosidade, dos costumes, usos e costumes da nossa família, da nossa parentela. A gente vem arrastando isso. E a partir de agora, nós vamos entender que Deus, ele é alfa e ele é ômega. E isso está lá em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo de número 8. Ele é alfa e ele é ômega. Ele é início e ele é fim.
princípio de todas as coisas e o final, começo e o final. Amém? Ele é o Senhor. E como Senhor, Ele não pode ser limitado. Como Senhor, Ele é eterno. Como Senhor, Ele existe já antes de todas as coisas. Imagine só, igreja, que Deus existe mesmo antes de que o mundo fosse mundo. Deus não passa a existir lá em Gênesis capítulo 1, quando Ele vai dizer: haja luz, haja sol, haja trevas. Ele não passa a existir a partir dali. Ele já existia, Ele já era Deus. Jesus Cristo não foi uma invenção da cabeça de Deus, tipo, vou criar Jesus para poder ter como relacionamento de novo os seres humanos. Aqui tem uma grande ideia, eu tive uma grande ideia, e é Jesus Cristo essa ideia, e eu vou jogar Ele lá no mundo para que eu salve a humanidade. Não, Jesus Cristo já era, Ele é Deus antes de todas as coisas. Ele é. Aleluia. Antes que você pensasse ou viesse a existir, Ele já existia, e Ele já é Deus. Ele já sabia que você vinha a existir e que você iria passar por tudo quanto você está passando. Não que seja essa a absoluta vontade dEle também. Muitas vezes não é. Somente a permissão do Senhor. Eu preciso começar a entender que o fato de algo não estar existindo ainda na minha vida, de não ser real, palpável, assim como esse celular é, visto pelos meus olhos humanos, palpável pelas minhas mãos humanas, não só porque isso não é ainda palpável e visto pelos meus olhos humanos, isso não quer dizer que isso ainda não existe dentro de um plano, de um reino espiritual, ou dentro de um querer, de uma soberania de Deus. Aleluia, glória a Deus. A gente observa na vida de Davi, no capítulo de número 16 de 1 Samuel, no versículo 1, disse o Senhor fala para Samuel que ele deve ir até a casa de Saul e que ele deve encher um vaso de azeite e levar até a casa de Saul, porque ali ele vai ungir o novo rei. O Senhor está dizendo para Samuel: para de orar por Saul, porque eu já rejeitei a ele. Para de interceder por esse homem. Pega uma vasilha de azeite, vai na casa de Jessé, lá eu vou fazer você ungir outro homem, o novo rei de Israel. No versículo de número 13 vai dizer: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Amém? Diga assim: desde aquele momento Davi se tornou rei escolhido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se a gente for estudar a história, igreja, a gente vai ver que depois da unção, Davi ele vai lá para o pasto, cuidar das ovelhas. Quantos de nós recebemos a unção na nossa cabeça e depois da unção nada mudou aparentemente? Tudo continua igual, é a mesma coisa. Eu recebi a unção e a unção dizia que eu iria romper agora. A unção dizia que o meu ministério estaria destravado agora. A unção dizia que a partir daquele momento eu viveria os melhores dias da minha vida. A unção dizia que a partir daquele instante algo novo estaria se realizando dentro da minha família e na minha casa. A unção dizia que a partir daquele instante o meu marido estava sendo alcançado pelo poder de Deus. Os meus filhos iriam romper na presença do Senhor e eu iria ver eles sendo homens de Deus dessa
terra e mulheres de Deus usadas nessa nação. Mas eu voltei para o mesmo estado, para o mesmo lugar depois da unção. Nada aconteceu. Você que pensa, é você que imagina. Porque se Deus derrama sobre a sua cabeça a unção, se Ele ministra sobre você uma unção, aquela unção, ela há de se concretizar, ela há de acontecer, porque Ele não é homem para que minta, e Ele não é filho de homem para que se arrependa. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Davi continuou tocando harpa. Só que na harpa de Davi agora, ele conseguia trazer alívio, ele conseguia trazer cura, ele conseguia trazer libertação para um homem chamado Saul, que por acaso não era nada mais, nada menos do que o rei de Israel. Aleluia. Um menino que se colocava detrás do monturo do lixeiro, um menino que não tinha lá uma aparência com muita coisa, que cuidava de ovelhas, que era desprezado pelos seus irmãos, que não era nem visto pelo seu pai. Agora ele tocava um instrumento, sendo usado dentro do seu ministério. Diga assim: eu serei, em nome de Jesus, usada através do dom que o Senhor tem me dado. Aleluia, glória a Deus. Davi servia ao rei, Davi servia os seus irmãos, Davi servia ao seu pai, e Davi servia ao povo também. Aparentemente, as coisas continuavam iguais, porém, no reino espiritual, uma unção já havia sido destravada. Diga glória a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 23, na parte C, ele esteve atento às afrontas e às ameaças, e ele não se rendeu às ameaças de um homem chamado Golias. Davi focou na grandeza de Deus, focou no poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele não permitiu que as más línguas, vai estar lá em 1 Samuel 17, do 28 ao 30, o seu irmão tentando intimidar, tentando fazer com que ele ficasse confuso dentro daquilo que ele era. Sabe quantas vezes as pessoas se levantam e tentam confundir você, tentam fazer você pensar que você não é lá escolhido coisa nenhuma, que você não é lá essa santidade nenhuma, que você não tem nada de oração, nada de palavra, que você não é coisa alguma, você é apenas um intrometido, um metido que está se metendo sempre no meio das coisas e tentando sempre puxar para o seu lado a sardinha, tentando se amostrar. Foi assim que o irmão do Davi viu ele. Sai daí. Você pensa que eu não lhe conheço, seu amostrado? Você está aqui para chamar a atenção, para tirar o foco dos guerreiros e chamar tudo para você, seu besta. Ele estava ferido, porque Deus havia escolhido a Davi. Já havia sido derramado sobre Davi uma unção. Já existia um momento onde ele, como irmão mais velho, não tinha sido escolhido. E ele estava ferido. Não se importe com as pessoas feridas. Não se importe com aqueles que você encontrar pelo caminho, que tentarem tirar o seu foco. Elas são feridas. Às vezes o brilho que há em você incomoda elas. Diga glória a Deus. Davi disse assim: eu não estou entendendo. Não sei por que você está dizendo isso. Isso não é verdade. E voltou e continuou o diálogo que ele estava tendo com os soldados. E passou de novo a ouvir: ó, esse guerreiro aí está afrontando o povo. Ele está dizendo que alguém tem que ir enfrentar ele. Quem for enfrentar ele vai ganhar a filha de Saul como prêmio. É impostos zero, né? É um monte de benefício aí. Durante toda a conversa que Davi teve com Saul, Davi se portou como um homem de fé, como um homem que confiava em Deus, como um homem que não tinha para que se preocupar com a ameaça de ninguém, com a ameaça de gigante, não tinha para que se preocupar
com nenhuma circunstância que provavelmente parecesse ser ruim. Davi sabia quem era que tinha entregado para ele a vitória contra urso, contra leão. Ele entendia isso. Ele sabia que o que valia dentro de uma guerra, dentro de uma peleja, não é somente o tamanho, mas é a coragem. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O nosso Deus, Ele é general de guerra. O nosso Deus, Ele é conhecido como o Senhor das guerras, o Senhor dos exércitos. Você sabia disso? Quantas vezes você foge das lutas, foge das pelejas, foge de enfrentar as coisas e entrega logo as pontas, como se diz, né, no nosso dialeto nordestino. Logo você entrega tudo. Se surgiu uma dificuldade, não é de Deus para mim. Surgiu um problema, é porque eu devo parar. Davi se saiu de trás de um monturo para se tornar rei. Aleluia. Glória a Deus. O que é que você está pensando agora? Aonde está indo o seu pensamento nesse momento? Será que você consegue lembrar já de quantas coisas você parou e desistiu na metade do caminho, porque aparentemente começou a se tornar difícil? Será que você está se achando humilhada, rejeitada, desprezada, para baixo? Davi podia também se pensar assim. Ele podia pensar: eu sou rejeitado, sou humilhado dentro da casa do meu pai, sou o menor dentre os meus irmãos, nunca fui visto por nenhum deles. Quem sou eu para pensar como rei? Quem sou eu para pensar em algo grande, em conquistar coisas grandes, governar uma nação, um povo? Quem sou eu? A gente tem um pensamento tão pequeno, né? Tão pequeno. Se é uma casa, a gente pede uma casinha. Se é um emprego, a gente pede um empreguinho. Se é um carro, a gente pede um carrinho. Até filha, a gente diz assim: me dê um menininho ou uma menininha, Senhor, né? Porque o nosso pensamento é sempre assim, pequeno. A gente não consegue entender o tamanho da grandeza do nosso Deus, o quanto que Ele pode nos levar além. Ele não precisa de nada para que isso aconteça. Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele faz as coisas acontecerem. Aleluia. Glória a Deus. Isso que você pensa que está te humilhando, na verdade, está servindo para treinar você. Esse tempo que você está gastando, se esforçando, estudando, aprendendo, servindo, você acha que está sendo para te humilhar, para fazer você desistir. Mas no fundo, tudo isso está servindo para treinar você. Aleluia. Todo o tempo que acham que estão te humilhando, que acham que estão te pisando, que acham que estão fazendo você se reduzir a nada, que estão prendendo, travando você, na verdade, tudo isso vai se tornar treinamento para você. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não permita, igreja, não permita que o diabo limite você. Não permita que o diabo mude o teor das promessas que Deus tem para a sua vida, com conversas fiadas de que você não pode, de que você não consegue, de que é muito além para você, de que é muito alto para você, de que seus estudos não dá, de que seu conhecimento não dá, de que seu raciocínio é lento. Não permita.
Você já fez tudo o que tinha para fazer, não existe mais nada. Sempre há o que ser feito. Diga glória a Deus. Aleluia. Sempre existirá algo novo para você fazer, algo novo para você buscar, algo novo para você desenvolver. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. A graça e a misericórdia do Senhor sempre se renovará sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Então sempre existirá algo novo para você, algo novo para mim. Aleluia. Ele é Deus poderoso. A escolinha das ovelhas. Está todo mundo comigo em Davi, lá nas ovelhinhas? A escolinha das ovelhas. O monturo serviu para treinar Davi. Por trás do monturo, Deus fez com que Davi fosse forjado em um grande guerreiro. Ninguém esperava que de trás daquele monturo sairia um grande guerreiro, que não somente ele iria guerrear, mas também ele iria ser capaz de levantar um grande exército com homens improváveis, viu? Aleluia. Foi aonde ninguém viu, foi aonde ninguém quis ir, foi aonde achavam que estavam humilhando, foi aonde achavam que era o fim. Fique aí, que aí é o seu lugar, menino. Fique aí, que aí mesmo é o seu lugar, mulher. Você só serve para isso, você nasceu para isso. Fique aí, é nesse lugar, é neste canto que Deus quer forjar você. É dentro desta humilhação, é dentro dessa família, é dentro desta casa, é dentro desse casamento, é debaixo desse fardo pesado que o Senhor quer forjar você, fazer de você uma grande guerreira, uma grande mulher. Você sairá de lá dizendo assim: quem é você, seu incircunciso filisteu? Quem é você para vir afrontar a minha casa? Quem é você para vir afrontar a minha família? Quem é você para afrontar com os meus filhos? Quem é você para pôr um fim ou um ponto final na minha história? Quem é você? Você vem contra mim com paus, com pedras, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus das batalhas, o Deus da guerra, o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Todo o processo está servindo para te levar para o trono. Diga glória a Deus. Todo o processo está servindo para levar você para o trono. Aleluia. Glória a Jesus. Grandioso é o Deus de Israel. Grandioso é o Senhor nosso Deus, que está no nosso meio, que peleja as nossas lutas e a nossa batalha. Davi se manteve guerreiro, respeitou as autoridades, respeitou a unção e a vontade de Deus sobre a vida de Saul, mesmo Deus já tendo desprezado a Saul, ungido a Davi. Ele disse assim: no tempo, no kairós de Deus, tudo irá acontecer. Porém, Davi não ficou prostrado não, viu? Davi não ficou sentadinha, fazendo as unhas, alisando o cabelo, chorando carga d'água, falando abobrinha e dizendo: na vontade de Deus as coisas vão acontecer. Não. Davi guerreou em todo o tempo. Davi se portou como rei, porque sobre ele já existia uma unção, já existia uma promessa. No mundo espiritual, no reino espiritual, os demônios já se sujeitavam a Davi como rei. A palavra do Senhor vai dizer que Saul temia a Davi, porque ele conseguia ver que Deus era com ele. Saul chegou para Davi e disse: ó,
Eu te dou a Mical para você se casar com ela, mas você tem que trazer 100 crepúsculos de filisteus para mim. Davi trouxe 200. Aleluia. Porque quem é de Deus não faz somente aquilo que é mandado, não. Quem tem a unção sobre a vida dele não faz somente aquilo que os homens mandam, não. Ele vai além, ele rompe. Assusta mesmo, assusta. E Saul temia Davi. A Bíblia vai dizer que existia um espírito mau que assolava Saul e fazia com que ele odiasse a Davi. E esse espírito mau era permissivo pelo próprio Deus. Deus já tinha rejeitado ele. Tem mais conversa com ele, não? Conversa de Deus agora era com Davi. A palavra do Senhor vai dizer que lá no capítulo de número 24 de 1 Samuel, Davi se junta a um bocado de homem endividado, quebrado na vida, rejeitado pela sociedade. E esses homens se tornam mais tarde em 400 guerreiros de Davi. Sabe, Deus pode pegar a situação de vida que você está vivendo hoje, a família que você tem, o marido que você tem, pode ser ele embriagado, alcoólatra, viciado, não importa. Deus não precisa da lógica humana. Ele não precisa, sabe, que você segure nas mãos algum tipo de ferramenta para que ele passe a começar a trabalhar. Ele é Deus. Ele existe antes de todas as coisas. Ele é início e ele é o fim de todas as coisas. Ele é a porta. Ele abre e ele fecha. Ele é o pasto. Ele é a videira verdadeira. Ele é o bom pastor. Ele é. Eu sou, ele diz a Moisés. Ele faz. Ele tem poder para fazer. Quais são as promessas que você tem agora aí queimando, ardendo no seu coração? Quais foram as promessas que já foram feitas a você? O fato de você não estar apalpando elas agora, vendo com seus olhos naturais e normais, não quer dizer que elas já não existem, que elas já não são reais, que elas já não estão sendo cumpridas dentro de um reino espiritual, dentro de um plano espiritual. A fé não enxerga as coisas que não existem, não, invisíveis não. Ela enxerga aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. São invisíveis para nós, seres humanos mortais, porém no mundo e no plano espiritual elas já existem. Por isso que os demônios temem, estremecem e guerreiam contra você. É por isso, é porque ele sabe já que já existiu uma permissão, um aval do Deus Todo-Poderoso. Ele já ordenou. E você está aí preso, presa, nessa dúvida, nessa incerteza, nesse medo, nessa frieza. Presa nessa limitação que você tem dado ao Deus Todo-Poderoso. Quais são as promessas? Quais foram as promessas que o Senhor te fez? Se você não vê com seus olhos naturais, não impedem que elas já sejam reais. Aleluia. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis vieram a existir das que são invisíveis. Tudo que veio a existir hoje se fez por coisas invisíveis. A sua salvação, você está sentado aí hoje, foi feito através de algo invisível. Você não viu Deus agindo na sua vida. Quando você notou, você já estava agarrada pelo amor de Deus. Você não viu. Não espere ver para crer. Veja com os olhos espirituais. Sonhe, imagine, visualize, tenha certeza. Se está escrito na palavra, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, será que ele não cumpriria?
Aleluia. Crer no Senhor Jesus Cristo, a salvação é para tu e tua casa. Pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Existe cura, existe milagres, existe salvação, existe rompimento para você e para sua família. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Existem promessas na palavra de Deus. Existem promessas. Agarre, segure e não abra mão. Diga: Senhor, eu não redo o pé até que essas promessas se cumpram na minha vida. Aleluia. Existe promessa para sua família, para os seus filhos. Não desista, não tema jamais. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença de todos esses que zombaram contra mim e duvidaram do meu milagre. Aleluia. Para que eles também sejam abençoados, para que eles também comam, para que eles também vivam, para que eles também glorifiquem e exaltem o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não desejo o mal para ninguém. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós podemos também ver Josué e Caleb. Josué em todo o tempo esteve firmado na promessa. A palavra vai dizer que Caleb responde: qual era a minha força? Ainda é hoje. Tem uma mesma força. Faz quantos anos que você luta? Faz quantos anos que você peleja? Faz quantos anos que você acredita no propósito? Faz quantos anos que você está acreditando? É engraçado que quanto à salvação e quanto à vinda de Jesus, você não para de duvidar. E faz tempo que Jesus está voltando. Ele em breve voltará, mas você não duvida. Aí por que você duvida da salvação da sua família? Por que você duvida das portas abertas? Por que você duvida da cura? Por que você duvida da restauração? Por que você duvida da libertação e do milagre? Por quê? Será que Ele não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Deus que morreu na cruz para nos salvar, que também se nomeia Jeová Rafá, Jeová Jireh, Deus provedor, Jeová Raá, o bom pastor? Não é o mesmo? Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável. Pare de duvidar. Se mantenha firme na esperança, assim como se manteve Josué, Caleb, Davi, Moisés e tantos outros, gente. Foi feita uma promessa para Abraão, porém ele não duvidou da promessa. A palavra de Deus vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Não existia mais como acontecer, era impossível. Mas Ele faz, Ele é Deus, Ele não precisa de mim, de você. Aleluia! Eu não preciso ter as ferramentas certas para que Ele realize. Ele faz, Ele me capacitará, Ele me usará, Ele me preparará, Ele fará em mim. Eu não sou nada sem Deus. Eu não sou nada fora dele. A palavra vai dizer que Ele é a videira, nós somos os ramos. Todo galho enxertado nele dá fruto. Se eu saio dessa videira verdadeira, eu passo a ser somente um ramo morto, seco, infrutífero. Eu não sou nada. Seremos vivos e eficazes com frutos se estivermos enxertados nele. Ele é a videira verdadeira. Qual é a promessa? Qual o seu objetivo em Deus? Existe cura para você alcançar? Existe libertação para você alcançar? Existe salvação para você alcançar? Existe alguma restauração?
Quem são as pessoas que você imagina? Essas aqui são impossíveis. Coloque elas diante de Deus. Mesmo você acreditando ser impossíveis, coloque diante de Deus, não confiando no seu poder, não confiando em nada seu, confiando nele. Coloque elas diante de Deus. Qual o chamado? Qual a formação acadêmica que você tem tentado? Qual o seu objetivo diante do Senhor? O que você tem feito para viver tudo isso? O que você tem feito para viver todos esses sonhos, para alcançar todos esses propósitos e para que se realize em você todas essas promessas? A gente viu que Davi continuou firme, continuou servindo, continuou guerreando, continuou tanto que ele passou a ser rei. Mesmo antes de sentar no trono, o povo já dizia: Saul matou 1000, Davi matou milhares. O povo já exaltava Davi. Ele já era guerreiro. Os 400 homens lá, desprezados, endividados, se juntaram a ele na caverna de Adulão. Quando souberam Davi está lá na caverna de Adulão, é para lá mesmo que eu vou, porque lá tem um homem guerreiro, tem um homem que pode me ensinar, tem um homem de fé, tem algo diferente na vida de Davi. Josué continuou firme, continuou caminhando, continuou andando. Não é o que você faz que vai fazer com que você alcance, é o que Deus faz em você. Aleluia. Se o que você faz movido por fé, movido por esperança e por obediência, amém. Mas se o que você faz movido por uma ansiedade, por achar que Deus não está fazendo nada, você só vai atrapalhar. Sara, Ismael vai nascer. Não atrapalhe o trabalhar de Deus. Confie e espere no Senhor e na força do seu poder. O tempo para chegar para você, você precisa estar preparada. Se prepare. Leia, ore, jejue, acredite, não duvide das promessas do Senhor, porque se você duvida, você é semelhante a uma onda do mar, que é levada por todo o vento de doutrina. Agora você crê, amanhã você não crê mais. E aqueles que não crêem desagradam ao Senhor. Porque todo aquele que se aproxima dele, é necessário que tenha fé, que creia que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ele é recompensador, ele gosta de presentear, ele gosta de abençoar, ele gosta de cumprir as promessas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.